vamos fazer um vídeo um pouco mais interno aqui, considerações estratégicas de libertarianismo, o que a gente tá fazendo agora, porque fim de semana teve essas manifestações malucas aí por aí, 5 intervenção, etc e tudo mais, Bolsonaro foi lá no meio e tal, ataque contra o Congresso, ataque contra a STF e tudo mais, e eu vi alguns libertários apoiando isso, e eu acho que isso é um massivo erro, mas eu entendo os motivos porque eles estão fazendo isso, vamos discutir isso, porque assim, eu entendo a intenção, mas tá indo pra direção errada, vamos conversando isso aqui. Porque qual que era a ideia ali de apoiar isso? Falar, não, pera, ó, são ataques contra a democracia, libertários são contra a democracia, bom, sim. São ataques contra o Congresso e o STF, libertários são contra o Congresso e o STF, e contra o Estado inteiro de maneira geral, então você tem uma parte dele sendo atacada, isso é bom, vamos ajudar isso, vamos defender, a gente não deveria falar contra, a gente deveria falar a favor. Eu entendo por que esse raciocínio existe, tá? Não, tá errado em partes dele, mas eu entendo que essa é a ideia por trás. Agora, onde é que tá o erro aqui? Onde é que tá o problema? E é um problema de longo prazo. Porque assim, primeiro, são protestos contra a democracia, então vamos colar junto. Eu entendo a ideia, mas assim, quando a gente tá querendo comunicar alguma coisa, a gente tem que entender que a gente também é responsável por o que os outros entendem. Porque tem aquela frase legal pra caramba que assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entendeu. Sim, mas não, porque quando você quer comunicar alguma coisa, quando você quer construir, propor ideias e tudo mais, você não pode só explicar as coisas mal pra caramba e falar assim, mas o cara não lê 4, 5 livros pra entender o que eu tô falando porque ele não quer, o problema é dele, não é meu. Sim, mas não, né? Vamos entender uma coisa, a maior parte das pessoas não entende o que é democracia. Começo de conversa. E elas associam isso, elas associam que só existe num regime democrático, não existe outra opinião, outra opção de existe isso, só existe num regime democrático liberdade de expressão, direitos, de maneira geral, não autoritarismo, etc. Elas associam isso. Então quando você fala assim, libertários são contra a democracia, parece que está sendo a favor de autoritarismo, porque na maior parte das cabeças que existem nesse mundo, só existe democracia ou autoritarismo. Então quando você fala que você é contra então do que você é a favor? Sabe? E parece que tá falando contra várias outras coisas que nós libertários defendemos. Como por exemplo, liberdade de expressão. Mas Rafa, não, liberdade de expressão seria só dentro da sua propriedade privada, você não tem liberdade de expressão dentro da propriedade dos outros. Sim, mas não é disso que eu tô falando. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando você tá dizendo que você é contra um regime democrático, parece que você é contra, por exemplo, a liberdade das pessoas de ir e vir e se associar. Muitas pessoas vão entender isso. E vamos lembrar também que essas manifestações, muita gente lá dentro, tô dizendo que todo mundo que tava lá dentro, muita gente que tava lá dentro, e o espírito geral, era de autoritarismo sim. Então agora pensa do lado de alguém que não tá tentando entender muito. Alguém que tá só chegando aqui, não, esse pessoal da cobrinha aí e tudo mais tá colando com esses protestos, mas eles dizem que eles defendem liberdade. Fica estranho. Eu prefiro muito mais, eu tô querendo muito mais pegar a linha de falar assim, eu sou contra eleições e a noção de que A pode votar na vida de B. Porque quando você fala assim, democracia, um monte de gente pensa várias coisas boas que tem lá dentro que nós, libertários, concordamos que são boas. Como, por exemplo, supostamente, embora não seja feito, uma maior proteção de direitos de propriedade privada, por exemplo. Você tem que entender que as pessoas não entendem o que libertários entendem. Aliás, esse é o problema. Eu prefiro dizer muito mais que eu sou mais contra eleições, contra a noção de que vocês ali vão eleger quem manda na minha vida. Isso é absurdo. Isso deixa mais claro para as pessoas o que está acontecendo. Mas as manifestações são contra o Congresso e o STF também. Bom, sim. E sim, nós somos contra a existência de um Congresso ou de um STF, de uma organização estatal que decide quais são as leis. Leis não são decididas pelo Estado, leis são derivações lógicas de ética. Você entende o que é certo, o que é errado objetivamente, e dado o que é errado, então como é que você forma leis ao redor disso? É isso que libertários defendem. Então a noção de que você vai ter um pessoal que vai sentar ali e decidir qual que é a punição para homicídio é absurda. Isso deveria ser estudado e debatido a partir de um framework de ética, não de... mas a gente acha que é 9 anos de cadeia ou 14. Não, isso tá errado. Sim, nós somos contra isso. E nós somos contra a ideia de que vai ter um STF que vai decidir o que é certo e o que é errado. Que é o que acontece hoje. Sim, mas de novo, essas manifestações não querem tirar isso pra pôr uma situação libertária.
Eles querem tirar isso pra pôr o Bolsonaro, eles querem tirar isso pra pôr o ditadorzinho deles. O que não é nada diferente da esquerda, que fala assim, não, eu sou contra o regime democrático, eu acho que tem que ter um regime da ditadura do povo ali, tal. É uma ditadura do povo, tá bom, mas é que uma ditadura boa, entendeu? É essa que eu quero. É isso. Então, de novo, quando você vai e ajuda isso, você só tá ajudando a existência de outra coisa e não tá sendo passada a mensagem de o que libertários querem. Ah, mas é contra esses caras. Sim, mas por todos os motivos errados. E vamos pensar de novo sobre o que a maior parte das pessoas entende. A maior parte das pessoas sofre de um paradoxo muito interessante, de uma contradição lógica muito pesada ali na cabeça deles. Não tem o menor sentido, mas o fato é que ela existe. Que é, elas odeiam a maior parte dos políticos que tem aí, elas odeiam esse Congresso, elas acham que isso aí não vai dar nada, elas acham que esse sistema tem alguns problemas e tudo mais, mas elas querem que esse sistema retorne resultados positivos. Então elas são contra esses políticos, mas elas são a favor da ideia de políticos resolverem problemas. E sim, isso é maluco, porque é você esperar que o mesmo exercício retorne resultados diferentes. Porque você tem os mesmos eleitores, o mesmo sistema, as mesmas regras, os mesmos políticos, e tudo isso vai ser influenciado pelas regras desses políticos. Então, sim, é uma maluquice beirando clínico que você imagine que esse sistema vai dar outra coisa. Mas o fato é que a maior parte das pessoas acham que isso vai acontecer. Elas acham que é possível que exista uma evolução, uma coisa assim, não sei, lá, e o Congresso melhore e resolva. Então, assim, uma coisa é você ser contra alguns políticos, você é contra o Maia, você é contra aquele, você é contra ele, beleza. Agora, quando você fala que você é contra o Congresso, na cabeça das pessoas, de muita gente, registra que você é contra a ideia de existir uma solução, por falta de um termo melhor, coletiva de problemas. Parece que você quer que todo mundo seja uma ilha. Você entender também do lado de quem vai entender errado, para entender como que você pode melhor explicar essa pessoa para ele, essa ideia para ele. Porque daí parece que você fala assim, não, então eu acho que não tem que ter debate para resolver problemas, eu acho que tem que ter o quê? Bom, sobrou o quê? Porrada. Porque na cabeça das pessoas, de muita gente, o jeito que você resolve grandes problemas da sociedade é que você vai lá no Congresso e debate e passa uma lei. Então quando você fala que você é contra o Congresso, o que o cara vai ouvir? O que ele vai entender? Ele vai entender, então tem que ser na porrada, tem que ser no autoritarismo. Isso aí já tá levando pra uma solução, já chego aí. A mesma coisa o STF, as pessoas odeiam esse ou aquele ministro, ou todos os ministros e tudo mais, mas a instituição ainda tem um respeito de que, não, mas então quem que vai decidir o que é certo? Mas como é que vai... Porque elas não conseguem conceber uma alternativa. Então quando você fala assim que eu sou contra a existência de um STF, muitas vezes pode parecer muito fácil disso ser entendido, de não, então não tem que ter assim debate e tal, de o que são as leis e tudo mais. Não, tem que ter um cara que ele chega e é isso aqui, quem não gostou é minha mão na sua cara, parece isso. Que em boa parte é o que essa galera dessas manifestações está defendendo. Isso tudo junta em um segundo problema maior, que é assim, se você tá apoiando isso, você tá participando disso e tudo mais, em grande parte você tá ajudando a construir a casa do outro. Porque o que é uma ala desse movimento bolsonarista? Deslegitimar essas instituições para permitir que exista uma maior ou, desejavelmente, total concentração de poder no executivo, para que eles mandem e acabou. Ou também só que a gente consiga tirar esses caras e colocar os nossos caras lá, então as instituições ainda existem, mas está tudo alinhado com o presidente. Qualquer diferença, qualquer semelhança com o chavismo não é mera coincidência. Esse é o objetivo. Então quando você vai lá e ajuda a atacar esses troços sem propor uma alternativa, que é um ponto importante, você só tá ajudando o trabalho dos caras. Então assim, você vai gastar muita energia, muito esforço, muita dor de cabeça, vai estressar as suas redes, vai gastar várias coisas que você tem, não só dinheiro e tempo, mas a sua relação com os outros e tudo mais, pra ajudar a casa de outro. Então no fim disso tudo, funcione ou não funcione, você vai estar igual ou pior e outro cara vai estar melhor. Como é que isso ajudou a liberdade? Como é que isso ajudou a construção de uma sociedade mais livre? Desculpa, eu não tô vendo. O que me leva ao meu terceiro ponto, que eu já dei a palhinha antes, que é a falta de oferecer um contraponto. Isso é uma coisa que eu falei bastante ao longo das eleições de 2018, mas eu acho que talvez eu tenha largado o ponto em 2019. Erro, devia ter continuado com isso. Não seja só contra, você tem que ser a favor. Porque, a sociedade é formada de estruturas. Isso é uma coisa, inclusive, que pessoas que criticam o libertarianismo acham que libertários não acham. Eles acham que libertários acham que a sociedade é só cada indivíduo, ilhas,
sei lá, não existe nenhuma relação, porque se você é contra o Estado, você é contra instituições e relações e regras e tudo, tipo, e estruturas, porque você é contra, tipo, a existência de alguém que tem influência. Muita gente acha que libertarianismo pensa isso. E não é isso. O que o libertarianismo defende é que, sim, existem estruturas na cidade, elas são importantes, algumas delas vão amalgamar mais poder e mais influência, sim, e o que a gente quer é que isso venha de associação livre dos indivíduos. Por que X tem a autoridade em cima de mim? Porque eu fui lá e assinei um contrato com uma cláusula de saída se ele não cumprir os termos que foram colocados. Por que tal pessoa tem mais influência no debate político, no debate de resolução de problemas, no debate econômico, etc. Porque ele fala a coisa certa e as pessoas seguem o que ele fala, e se ele fala merda, todo mundo vai embora. É isso que libertários defendem. O que o Estado é uma estrutura de influência e poder imposta sob a ameaça de morte em cima das pessoas e que, portanto, não só se torna antiética, mas também fica divestida de qualquer necessidade de funcionar, porque ela pode simplesmente se impor e acabou. Então você tem duas críticas, né? Uma ética e uma consequencialista aí. Mas libertários defendem que a sociedade é formada de estruturas. Essas estruturas existem porque elas são as conexões entre as pessoas para criar regras, criar instituições e tudo mais para resolver os problemas delas. Exemplo, uma escola. É uma instituição, pô. A gente se juntou, a gente formou uma estrutura de empresa aqui, e com o tempo essa empresa vai tendo as suas próprias regras, o seu jeito de funcionar, a sua tradição e tudo mais, e isso vai resolvendo os problemas das pessoas, nomeadamente educação ou interação social das crianças, etc. E aí, pior que eu dou exemplo de escola, a galera pensa em escola como existe hoje, mas eu tô pensando assim, uma ideia de escola, tá? Eu tô falando uma coisa muito maior aqui. Essas instituições existem, e elas são necessárias, e o que o Estado faz é destruir instituições de livre mercado e colocar as dele no lugar, é impedir que instituições funcionem da maneira correta, é proibir que certas instituições e organizações existam porque elas vão incomodar a existência dele. É isso que ele faz. Mas isso tem um efeito que é, quando ele destrói algumas e substitui com a dele, em algum nível ela ainda está resolvendo um problema. Pode ser 30% do que seria em nível de livre mercado. Sim. Por exemplo, uma escola hoje, né? Ao invés de ensinar de fato as habilidades que as pessoas precisam e criar uma mente e tudo mais, é uma fábrica de gado, basicamente. Tá, ok. Mas em algum nível, em alguma porcentagem, ainda tem alguma coisa sendo resolvida ali. Eles ainda estão ensinando alguma coisa de matemática e português. Eles ainda estão, sei lá, servindo de creche para os pais despejarem as crianças lá e não ter que ficar o dia inteiro cuidando. Porque muitas escolas públicas hoje têm essa função. Basicamente é uma creche disfarçada. Então, quando você chega e fala, eu sou contra isso, ponto final, parece, de novo, pra quem não quer entender, pra quem tá chegando agora, pra quem não tem tempo, pra quem não tá afim, que é a maior parte da população, parece que você só quer falar assim, não, eu acho que não tem que ter escola. Então eu acho que, assim, criança tem que ser burra, os pais têm que ficar com as crianças em casa, assim, só, sei lá, mandar elas ficarem quietas o dia inteiro. Tá, isso pode ser até uma coisa um pouco mais caricata, mas parece que você só quer tirar alguma coisa e falar, bom, então acabou. Quer ver um ponto horrível, por exemplo, para defender agora? O fim do SUS. Se for falar assim, eu sou a favor do fim do SUS. O que pode parecer que você está falando é que assim, eu acho que pobre tem que morrer e fim. Porque você não está dando uma alternativa. O que o Estado fez? Ele foi lá, tirou a estrutura de saúde privada, impediu largamente que ela funcionasse via regulações, impostos, etc., de maneiras que o problema de saúde não consegue ser resolvido. Ele colocou então a estrutura dele e falou, tá aqui a minha solução. Quando você vai lá e fala, eu quero tirar essa solução, parece que você tá falando assim, tem que tirar isso e acabou. O problema disso tudo é a falta de colocar uma alternativa, você só ser contra, você só ser o destruidor. E assim, é preciso ser contra as coisas? Sim. Sim. Mas é preciso pôr uma alternativa. É preciso pôr... Tá, mas e o que você quer? E isso tem vários jeitos de você pôr. Isso tem vários jeitos de você propor. Pode ser um argumento, pode ser tudo mais, você pode trazer um exemplo de outro país, ou de outra cultura e tudo mais, como eles resolveram o problema. Pode ser que você vai lá e abre uma empresa que de fato resolve esse problema, e daí você aponta, tá vendo? Tá aqui a solução, eu só não consigo resolver mais, porque é literalmente proibido pelo Estado que eu resolva o problema. Então aí você junta duas coisas, a crítica com a solução. Porque se você só tá atacando, que é o movimento bolsonarista por essência, é um ataque infinito, o pessoal com dinamite na mão falando que vai construir uma casa, um negócio maluco. Se você só faz isso, quem tá do outro lado tá falando, cara, eu posso até não gostar das coisas que estão hoje.
Posso até ter uma porra de crítica pra escola pública, SUS e tudo mais, mas assim, cara, você só quer explodir tudo, bicho. Pô, e aí? Tá, digamos que a gente explodiu tudo, e depois? Por que eu deveria botar você no comando desse negócio aqui? Por que eu deveria botar você ou ouvir as tuas ideias e tudo mais se você só fala assim, vamos explodir tudo e bora? Você não tá dando uma saída. E o que Mises ensina pra gente? O que libertarianismo, escola austríaca, comércio básico ensina pra gente? As pessoas fazem trocas. O que elas estão vendo? Aquilo que tem lá vale mais ou menos do que aquilo que eu tenho aqui, e será que eu vou trocar ou não? Isso é uma troca individual. Agora, numa participação de instituições é a mesma coisa. Sim, a maior parte do que o Estado faz hoje é uma merda completamente disfuncional. Mas, Estados foram inteligentes na sua evolução de que, embora eles tenham uma merda disfuncional, eles tiveram o planejamento, né, a visão de destruir todo o resto. De maneiras que a porcaria disfuncional dele é uma porcaria disfuncional, mas é o que tem na praça. Então se você só quer tirar isso, não adianta, você tem que colocar alguma outra coisa. O Estado foi inteligente nesse processo. Por isso que funciona, não é à toa. Então, o que a gente tem que ter é propostas alternativas. É não chegar só com a crítica, é chegar com tá, mas e aí? O que poderia fazer? O que a gente está perdendo? Quais são as outras soluções que são proibidas? O que eu gostaria de colocar no lugar? O que eu já estou colocando no lugar? E aí as pessoas podem olhar, bom, você tem a porcaria disfuncional do Estado e essa outra coisa. Opa, agora ficou interessante, agora tem uma escolha. Porque antes era porcaria disfuncional ou nada. E você tá me dizendo nada. Assim, não tá parecendo uma troca muito legal. A partir do momento que você coloca uma outra coisa na mesa, pô, aí ficou interessante. E esse é o problema de você, de alguma forma, participar com esse movimento bolsonarista que é só de ataque, porque é só um movimento de ataque. Então, beleza, vai destruir tudo, os caras lá vão colocar as coisas deles e a gente vai ficar pensando ali, pô, mas vamos ver se foi menos pior ou melhor. Não. A conclusão lógica disso aqui é que a gente tem que focar em construir a nossa casa. O movimento de liberdade sempre foi pequeno. Agora ele tá crescendo um pouco mais, mas muitas vezes ainda tá pensando como se fosse pequeno. Como se fosse 6 caras que vai ter que colocar algum negócio, porque senão nunca vai conseguir fazer nada. Bom, se você seguir essa ideia, de fato você nunca vai fazer nada, porque você tá construindo só a casa dos outros, e você vai ter um monte de experiência em construção e vai estar sem teto. Parabéns. Sim, o movimento da liberdade sempre foi por muito tempo a pulga no cavalo, o carrapato lá no cavalo. Mas agora é muito mais do que isso. E por quê? Porque por muito tempo, algumas pessoas, eu falo muita gente, mas não foi muita gente, foi algumas pessoas resolveram trabalhar para construir isso, que chegou no ponto agora. É continuando esse trabalho lento e às vezes até exaustivo e às vezes até frustrante de construção, que às vezes é imperceptível no dia a dia ou na semana a semana, mas que você vê ao longo de 5, 10, 20 anos, que você consegue colocar uma terceira opção na mesa. Ou, enfim, uma outra opção de liberdade ali na mesa. Para argumentar nisso aqui muito melhor. Ficar juntando com esses movimentos, ficar, não, porque os caras estão criticando, então, pô, vamos lá junto. É uma perda de tempo. Bota a tua carta na mesa. Ah, mas a minha carta é fraca. É claro, porque você não trabalhou nela ainda, pô. O começo de tudo é uma merda. Tipo, toda primeira tentativa de alguma coisa é um lixo. Sim. Toda primeira vez que você tentou fazer alguma coisa vai ser uma porcaria completa. Sim. E daí você insiste nisso por um tempo. Certo? Qualquer atleta olímpico, qualquer grande músico não fosse, nossa, um parido daquele jeito. 10, 20 anos de trabalho pra chegar lá. Tá bom, beleza. A gente já tem aí no movimento nosso, sei lá, 10 anos, dá pra dizer? Ok, bota mais 10. Vê o que a gente faz com isso. E depois, bota mais 10. Vamos fazer o quê? Trabalho dos outros? Não. E o que é esse trabalho? É construir estruturas da sociedade. É construir estruturas libertárias, é derrubar muros do Estado que impedem essas estruturas libertárias, e por isso eu defendo uma atuação política, que é pra chegar lá e falar, pô, por exemplo, queremos fazer homeschooling. Ah, é proibido. Cara, vai ter que legalizar. Vai ter que. Ah, mas não vamos conseguir legalizar, não vamos conseguir liberar o negócio inteiro. Não, mas dá pra fazer meio termo? Dá, passa. Então passa. Então você derrubou metade do muro. Ah, então quer dizer que você aceita a outra metade do muro? Não, quer dizer que eu dei com a marreta na parte de cima, agora eu vou dar com a parte de baixo. Licença. É isso. Você vai ter que fazer isso para derrubar esses muros. E começar a construir essas estruturas, começar a construir alternativas. Primeiro vai sair no argumento, que é o que a gente tem. Primeiro vai ser só o argumento. Isso vai atrair algumas pessoas. O suficiente para você começar a fazer uma coisa embrionária, aquela sementinha e tudo mais. Continue investindo nisso.
Aí isso vai virar uma pequena instituição, alguma coisa que resolve o problema de algumas pessoas. Vai virar, tipo, pô, sei lá, Carla Falcão lá no Recife resolvendo o problema de já centenas de famílias, tá? Agora já indo pra fase de entregas de alimentos, né? Que foi semana passada que eu divulguei essa vaquinha e tal dela. Foi um negócio super legal. Tá, e depois disso, o que isso vira? Pô, e eu sei lá, pô, e não importa. Mas você entende que se a gente continuar nesse esforço, trabalhando em construir a nossa casa, em nos treinar, em nos desenvolver, em organizar os nossos grupos e fazer cada vez mais atividades e melhorar a nossa capacidade operacional, você concorda comigo que se a gente repetir isso, eventualmente você consegue uma sociedade libertária? Isso que a gente precisa fazer. E o difícil disso não é o começo, porque no começo, tipo, é tudo legal, você juntou um pessoal, tá escrevendo um monte de coisa, pá, legal, beleza, nós fizemos a primeira coisa. Aí é divertido. O duro mesmo é ficar os décadas que vai levar. Esse é o ponto que eu acho que a gente tá começando a entrar em ideias radicais. Esse negócio de, tipo, continua girando o motor. É esse ponto que é tipo, cara, continua empurrando. Esse é o difícil. É o ponto onde você tá empurrando e você tá ali crescendo. No dia a dia você não consegue ver. Quando você dá uma olhada pra trás, assim, 6 meses, 1 ano, você vê. Quando você dá uma olhada 5 anos, você vê. Acho que tem alguma analogia possível com o gráfico do Bitcoin aí, tudo bem? Vai ter algumas quedas no meio do caminho? Vai! Tá bom, dá 10 passos pra trás, olha e fala, opa, não, pera, tá indo pra algum lugar. E claro, vai ter sempre essa armadilha de falar assim, não, mas pera, agora a gente pode fazer algum puta uau e defendendo, vamos dar, meio que tá defendendo o negócio dos caras assim, mas daí agora vai. Não, porque isso já foi feito uma porrada de vezes, nenhuma delas funcionou. Esse que sempre vai ter essa armadilha de, não, mas daí agora você pode ajudar o trabalho do outro, porque daí você vai pegar uma mídiazinha disso, vai roubar um negocinho ali. Mas no curto prazo vai dar um resultinho, mas longo. Só é uma associação estranha, ajuda o trabalho do outro, quem tá entendendo de fora não vai entender, só vai confundir ainda mais, o que vai levar ainda mais trabalho pra você explicar pro cara que não é isso. Quer dizer, já era difícil explicar do 0, agora do -5, puta, vai ter só outro trabalho agora, né? Vale a pena? Não. Mas sempre vão ter essas armadilhas, sempre vai ter esse negócio de, os caras estão lá atacando o Congresso, vamos atacar junto. Sempre tem os, estão falando disso aqui, vamos falar junto. Não, bota o teu na mesa. Bota libertarianismo na mesa, vamos discutir isso, vamos organizar isso, que é o que eles fizeram lá atrás, por isso que estão nesse ponto agora. Vamos trabalhar. Demora, exige uma concentração e uma dedicação, sim, mas com o tempo recompensa. É uma daquelas coisas que cai naquela frase de, daqui 1 ano, daqui 5 anos, você vai agradecer que você começou agora. E é nisso que o Ideias Radicais está se posicionando, a gente está espalhando conhecimento, treinando lideranças, treinando grupos, tentando botar gente para dentro de estado para derrubar muro, ajudando eles a derrubar muro, repete e fica analisando o que você está fazendo nisso para ver como que você poderia fazer melhor, insiste nisso por 10 anos. É basicamente uma estratégia relativamente simples, mas é basicamente o que a gente está fazendo agora e vendo quais são as coisas que a gente pode pôr agora que vão adicionar, que vão agregar, que são as coisas mais eficientes para fazer agora, né? Quais as coisas que com menos esforço a gente tem maior aumento de capacidade operacional e maior aumento da capacidade das pessoas de viver a sua vida livremente. Não é um processo muito complexo, só que demora muito tempo e é o que, como eu tô fazendo, é o que eu recomendo para os outros fazerem. E se você quiser apoiar a gente, claro, você pode se tornar um apoiador lá no Sparkle. O Sparkle é uma rede social criada pela galera da Hotmart. É uma rede social muito inovadora no sentido que eles entregam o conteúdo que você pede para receber. É um negócio assim, realmente raro pra caramba em redes sociais hoje. Você pode apoiar a gente lá com R$10 mensais e você entra na comunidade do Clube Radical, que a gente tem um clipe diário lá, que a gente posta as coisas que estão acontecendo no dia e tudo mais. Agora é o clipping da Vôlei que tá lá e eu tô voltando a escrever bem mais agora. Tô querendo voltar a escrever bem mais agora. Essas últimas semanas foi um pouco bagunçado, desculpa. Mas enfim, você tem mais acesso ao conteúdo nosso e tudo mais, e a gente vai evoluindo isso para novas coisas e você ajuda essa construção de liberdade também. E é o que eu sempre falo, cara, faça alguma coisa para construir a liberdade. O que? Sim, só não faz nada, velho. E só não fica ajudando os outros que querem construir Estado de outra forma, o autoritarismo de outra forma, achando que isso vai de alguma forma te ajudar, que não vai. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.